Bem-vindo ao estudo do Vem Segue-me do dia 22 de agosto. Meu nome é Vanderlei Claudiano. A designação do Vem Segue-me que eu vou compartilhar hoje se encontra aqui em Elamã, capítulo 5, o versículo 5 e o versículo 6. O versículo 5 aqui diz o seguinte: porque se lembraram das palavras que Elamã, seu pai, lhes dissera. E são essas as palavras. Então, aqui, Nefe e Leí, que eram filhos de Elamã, estavam se lembrando das palavras ali, dos ensinamentos de seu pai Elamã. E não é porque a maioria do povo ali estava em iniquidade, em pecado. O pecado estava tanto entre os nefitas ali, que Nefe, ele escolheu, deixar a cadeira de juiz e se dedicar à pregação do evangelho pelo resto de seus dias. E o mesmo fez ali o seu irmão Leí, Os dois saíram pregando o evangelho ali. Então, eles fizeram isso porque se lembraram dos mandamentos de seu pai. Embora a maioria, estavam em iniquidade ali dos nefitas, eles decidiram se lembrar dos mandamentos, de guardar os mandamentos de Deus. Bom, a palavra lembrar, só aqui no capítulo 5 de Elamã, que eu contei, tem 15 vezes. Talvez eu possa ter deixado passar algum aqui, mas pelo menos 15 vezes tem a palavra lembrar. E dessas 15 vezes aqui, o versículo 6, ele menciona a palavra lembrar 6 vezes, tá bom? Olha o que diz o versículo 6. São as palavras que Elamã ensinou aos seus filhos, Nefe e Leí. Diz assim: eis que, meus filhos, eu desejo que vos lembreis de guardar os mandamentos de Deus, e quisera que declarasseis ao povo essas palavras. Eis que vos dei o nome de vossos primeiros pais, que vieram da terra de Jerusalém. E assim fiz, para que quando vos lembrardes de vosso nome, vos lembreis deles. E quando vos lembrardes deles, vos lembreis de suas obras. E quando vos lembrardes de suas obras, saiba que foi dito que também, e escrito, que elas foram boas. Então, só no versículo 6 aqui é mencionado 6 vezes a palavra lembrar, Então, é muito importante a gente estar estudando as escrituras em família, com os filhos. Muito importante fazer a reunião familiar, porque essas palavras vão voltar à mente de nossos filhos, vão voltar à nossa própria mente, de lembrar dos mandamentos de Deus, tá bom? Inclusive, todos os mandamentos de Deus são feitos para que nós possamos nos lembrar dele, Por exemplo, a palavra de sabedoria, Se nós pegarmos uma parte da palavra sabedoria falando sobre o café, não devemos fazer uso do café. Quando alguém oferece café, não é para você lembrar que não pode tomar café, é para você lembrar de quem deu a lei, e se lembrar de Deus e ser fiel a Deus. Então a palavra de sabedoria também é para nós nos lembrarmos de Deus. Vamos inverter aqui a palavra de sabedoria dando um exemplo somente, Se o Senhor falasse, não pode comer pera. Pera é saudável, todos nós sabemos, mas se alguém te oferecesse pera, aí você pega e come a pera, significa que você não está lembrando do mandamento de Deus, Então, olha que interessante, todos os mandamentos de Deus servem para nós nos lembrarmos de Deus, lembrar de quem deu a lei, tá bom? Mas a pera tá liberada aí, podemos comer. Só foi um exemplo que eu tô dando aqui sobre lembrar das coisas que Deus ele nos pede, tá bom? Então, a respeito de lembrar aqui, eu gostaria de compartilhar uma historinha que eu conheço chamada sobre o puro sangue. Ele é um cavalo árabe, E esse cavalo árabe, para que ele possa ser um puro sangue, primeira regra é que ele tem que ter nascido ali de pais, que é cavalos de raça, de puro sangue. E depois esse cavalo ele é submetido a um teste. Durante 3 anos ele recebe ali um treinador, um condutor, que vai ajudar ele a fazer todas as coisas durante o dia. E no primeiro ano, quando esse cavalo chega no final do dia, que ele vai beber água ali, toda vez que ele for beber água, o dono do cavalo aparece ali, e ele tem um apito, e ele apita, É aquele sininho, aquele apito, alguma coisa. E nesse momento o condutor não deixa o cavalo beber a água, ele leva ali o cavalo até o seu dono, faz o cavalo baixar a cabeça ali com o cabresto, e o dono do cavalo vai lá e passa a mão na cabeça do cavalo. Após isso, ele está liberado para ir lá e saciar sua vontade e beber a água. Então, isso é acontecido no primeiro ano. No segundo ano,
já não é preciso aquele cavalo ser conduzido ali, né, com cabresco, né? Então ele faz todas as coisas ali. Quando ele vai beber água, o dono aparece e assovia ali. E aí ele vai até o dono dele, abaixa a cabeça e o dono passa a mão na cabeça dele. Após aquilo, ele pode ir beber a água, né? Em algum momento ali que se ele se esquecer e for beber a água, o condutor entra na frente e não deixa, não, tem que ir lá primeiro. Então ele volta lá no seu dono, abaixa a cabeça. E no terceiro ano, né, nem precisa ali de um condutor. É um cavalo inteligente, ele sabe o que ele deve fazer, não precisa estar sendo conduzido diretamente ali. E toda vez que o dono apita, né, ele vai lá até o seu mestre e abaixa a cabeça. Então, durante 3 anos ele tem esse treinamento. E aí, após isso, ele é submetido a um teste, tá bom? Perante testemunhas árabes para verificar que realmente ele se tornou um puro sangue. Esse cavalo ele é amarrado no deserto com uma estaca e ele fica ali durante 3 dias no sol escaldante, né? A sua língua parece um couro seco, né, se você passar a mão. Então o que o cavalo quer naquele momento é água. E o que acontece no teste é que ele coloca ali o dono do cavalo, as testemunhas, e tem água logo ali na frente e eles soltam aquele cavalo. E aquele cavalo, ele sai correndo, ele vai até aquela água lá, né? Ele vai beber água, saciar a sua sede. E naquele momento que ele vai beber água, o dono do cavalo, ele faz aquele apito novamente. Se naquele momento o cavalo árabe, ele parar e voltar até o seu dono e abaixar a cabeça, ele se torna, perante aquelas testemunhas ali, um cavalo puro sangue. E vai valer milhões de dólares por causa disso, né? Porém, se o cavalo primeiro beber a água e depois for até o dono dele, ele se torna, né, apesar de ser de puro sangue, nascido de puro sangue, ele se torna um pangaré, né? E não vale muito dinheiro, ele torna-se um cavalo de pouco valor. Então, todo esse treinamento, né, vai chegar uma hora de dificuldade que tem que ser lembrado. Tudo isso que nós lembramos, os mandamentos, as coisas que nós devemos fazer. Então nós somos treinados na igreja, no lar, com a palavra de Deus. Então às vezes é posto a situação sobre nós. E aí nós devemos nos lembrar que nós somos filhos de Deus e guardar a lei de Deus, tá bom? Então essa palavra lembrar, ela é muito importante. Bom, o apóstolo Paulo, né, colocando aqui nessa história para nós, o apóstolo Paulo aqui em Atos capítulo 17, ele fala que nós somos geração de Deus, tá bom? Então filho de peixe, peixinho é, nós somos filhos de Deus. E aqui ele falando que nós somos geração de Deus, olha como ele coloca aqui no versículo 29. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, a prata ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Então o apóstolo Paulo, ele fala aqui que nós somos geração de Deus, né? Mas que havemos de nos cuidar, que nos tornamos semelhante ao ouro, a prata ou uma pedra esculpida ali, um diamante ou um rubi. Então o que acontece aqui? Ainda que nós sejamos filhos de Deus, nós devemos nos tornar valiosos, nos tornar como Deus. Então ele usa 3 materiais aqui para dar um exemplo, materiais que são valiosos. Ele fala o ouro, né, porque ele passa por um processo, o fogo do ourives ali, né, para ele se tornar brilhante. Tem também a parte somente um garimpeiro reconhece um ouro, né? Se eu ver um ouro na rua, eu não vou reconhecer, né, ele na sua forma bruta, né? Então, um ouro ele é valioso, mas às vezes a gente não consegue perceber, né? Somente quando ele está ali, né, na sua forma como aliança, bonito, aí a gente percebe. Mas ele passa por um processo para ficar nisso. A outra material que ele usou, ele falou semelhante à prata. A prata, ela é preciso certos cuidados para que ela se mantenha brilhante. Tem que passar alguns produtos, limpar. E ele usou também uma pedra esculpida, né, por artifício e imaginação do homem. Pode ser diamante, rubi, diamante tem que ser lapidado, ter aqueles cortes ali. Então nós somos diamantes brutos, temos que ser lapidados para nos parecer com o Senhor. Então ainda que nós sejamos filhos de Deus, cabe a nós, né, nos tornarmos filhos de Deus por meio da obediência, por meio de lembrar dos mandamentos dele. Outra coisa bem interessante aqui, né,
sobre a palavra lembrar, sempre que nós ouvirmos nas escrituras a palavra repetida 2 vezes, significa que aquele versículo nós devemos dar mais atenção ainda. Por exemplo, no versículo que diz assim, ai, ai deste povo, né? Então ele deu 2 vezes a palavra ai, né? Então nós devemos dar mais atenção a esse versículo. Ou no Novo Testamento tem muito disso, né? Jesus Cristo falando, ele diz, em verdade vos digo. Então nesse versículo nós devemos dar mais atenção. Aqui no livro de Mórmon, por exemplo, no capítulo 5 de Elamã, versículo 12, é usada a palavra lembrar 2 vezes, diz assim, ó. E agora, meus filhos, lembrai-vos de que é sobre a rocha de vosso Redentor, que é Cristo, Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces. Ele usou a palavra lembrar 2 vezes. Então, sempre que tiver a palavra lembrar, ou uma palavra repetida 2 vezes, nós devemos dar uma ênfase dobrada nas escrituras. Outra coisa, quando nós estivermos ouvindo um discurso, quando a pessoa usa ali um título, ou um manto para falar naquela pregação, nós devemos prestar uma atenção a mais. Por exemplo, o bispo, né, quando ele pega e está discursando ali, ele fala, como bispo da ala, eu digo. Então nessa parte nós realmente devemos prestar muita atenção. Ou os profetas de Deus, né, quando eles usam o título, fala, como servos autorizados do Senhor, eu digo isso. Então eu vos abençoo. Então nessa parte nós devemos prestar muito mais atenção, tá bom? Pode ser um presidente do quórum, uma presidente do socorro, sempre que esses usam o seu título ali, o seu manto, a gente deve prestar muito mais atenção, tá bom? Então eu deixo essa mensagem, né, dizendo que nós devemos nos lembrar sempre dos mandamentos de Deus. Nós somos treinados para isso, lemos as escrituras, aprendemos sobre isso. Então em vários momentos vai aparecer essa oportunidade de nós nos lembrarmos do nosso Deus por meio de obediência aos mandamentos dele. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.